Qual o critério, olha bem, qual o critério para prescrevermos o número de exercícios por grupo muscular? Temos que seguir algum critério? Qual seria esse critério? Qual a lógica? Número de exercícios. Um, dois, três, quatro. Quantos exercícios por grupo muscular? Qual o critério? Como orientarmos essa programação de treino, já que essa, gurizada, é uma variável de carga do TRP. Como é que nós vamos organizar? Como é que nós vamos montar? Como é que nós vamos definir dentro de uma lógica prescritiva? É isso que eu vou conversar na videoaula de hoje com vocês e vamos debater sobre essa variável de carga que tem a ver com o volume load. Lembra que eu já gravei sobre volume load aqui? Dá uma olhadinha nesse card, nesse link aqui, onde eu explico sobre o volume load, que é uma variável mestre, assim que eu tratei ela, uma variável mestre dentro das variáveis de hipertrofia e que rege as demais variáveis. E o número de exercícios por grupo muscular está associado ao número de séries e está associado ao volume load. É isso que nós vamos conversar, nos aprofundarmos na videoaula de hoje. Então fica comigo. Vamos lá, vamos para o debate. Vamos para a organização do raciocínio. Gurizada, olha lá. Nós temos a carga de treinamento no TRP, no treinamento resistido com peso, é assim que eu trato. Eu sei que a ciência trata como treinamento resistido, mas nesse card também aqui, vocês vão ver uma videoaula onde eu defendo a ideia do TRP, treinamento resistido com peso, porque existe o treinamento resistido elástico, o treinamento resistido manual, o treinamento resistido suspenso, ou seja, existem outros treinamentos resistidos, dentre eles, um dos treinamentos resistidos é o treinamento resistido com peso. Então, eu defendo essa ideia de nós trabalharmos mais detalhadamente a terminologia, inclusive treinamento resistido com peso, que é, ou nada mais é, do que a musculação. Então, vamos lá. Dentro da musculação, ou do treinamento resistido com peso, nós temos uma carga de esforço. E ela é dosificada por variáveis agudas do treinamento. Quais seriam as variáveis agudas? Quilagem, intervalos de descanso, cadência do movimento, amplitude do movimento, número de séries por exercício, número de exercícios para o grupo muscular, número de repetições por série. Então, existem diversas variáveis, citei algumas aqui, que vão definir a carga da sessão de treinamento. E nós temos que dosificar isso com exatidão e sabedoria para atingir com exatidão e sabedoria treinamento de força, com exatidão e sabedoria treinamento de hipertrofia, com exatidão e sabedoria um treinamento de resistência ou de potência. Então, são variáveis que têm que serem moduladas, definidas e prescritas por nós, profissionais de educação física. Dentre elas está o número de exercícios por grupo muscular. Já falei de outras variáveis. Nessa playlist que tu está vendo aqui, o link, certo? Nessa playlist tu vai acompanhar todas as demais videoaulas dessa série, onde eu comento sobre essas outras variáveis de carga. Cada videoaula eu estou abordando uma dessas variáveis de carga para termos uma visão bem aprofundada e global das variáveis de carga no treinamento resistido com pesos, tá ok? Número de exercícios por grupo muscular: um, dois ou três. Bom, primeira coisa, a associação do número de exercícios tem que estar, num primeiro momento, linkado ao número de séries. Porque, por exemplo, se o indivíduo faz duas séries e eu passo dois exercícios por grupo muscular, para aquele grupo muscular são dois exercícios, cada um desses dois exercícios, duas séries. No total, esse grupo muscular naquela sessão tem quatro séries para aquele grupo muscular naquela sessão que advém essas quatro séries, duas de um exercício e duas do outro. Claro que aí entra a análise cinesiológica, biomecânica e anatômica desses exercícios, para ver quais são as características anatômicas, cinesiológicas e biomecânicas, e até mesmo ortopédicas, desses dois exercícios, que podem ser bem diferentes. Por exemplo, um é monoarticular, outro é multiarticular. Por exemplo, né? Um tem maior carga articular, outro tem menor carga articular. Um foi demonstrado uma maior atividade eletromiográfica para aquele grupo muscular-alvo, o outro foi demonstrado uma menor atividade eletromiográfica para aquele grupo muscular-alvo. Um exige um comportamento coordenativo motor complexo, um outro exercício exige um comportamento coordenativo motor bem menos complexo. Estou colocando situações onde dois exercícios para o mesmo grupo muscular podem divergir em outros aspectos, que também terão que ser analisados. Então vamos lá. Se nós estamos prescrevendo o treinamento, certo? E esse treinamento tem duas séries, e eu prescrever dois exercícios, nós temos no total um volume de séries para aquele grupo muscular de quatro. Se nós estamos prescrevendo três séries para dois exercícios, o volume total é de seis.
Agora, se nós estamos prescrevendo 4 séries por exercício, e nós prescrevemos 2 exercícios, nós temos um volume total de 8. Se nós prescrevermos 3 exercícios, 3 vezes 4, 12, nós temos um volume total de 12 séries para aquele grupo muscular, com exercícios semelhantes, com aquelas características que eu citei anteriormente, ou com exercícios similares. Tudo isso tem que estar envolvido no nosso raciocínio, no bojo da análise de quantos exercícios por grupo muscular nós vamos postar, nós vamos prescrever. Só que o primeiro ponto que eu diria é verificar o número de séries que eu já venho postando, que eu já venho prescrevendo para o meu cliente. Quantas séries eu venho colocando? E aí vem um raciocínio lógico bem tranquilo. Quanto maior o número de séries, menor tende a ser o número de exercícios que eu tenho que prescrever. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com 5 séries por exercício, 5 séries, eu prescrever um exercício para aquele grupo muscular em particular, são 5 séries, já de cara o indivíduo sendo executado naquela sessão de treino. Peitoral, por exemplo, tem o pec deck para peito. Ok, eu prescrevo 5 séries, são 5 séries para peito já. Só um exercício para o grupo muscular, só um. Se eu prescrever um segundo de 5 séries, eu já passo para 10 séries para aquele grupo muscular peitoral. Um pec deck e um peito no crossover, por exemplo. Então, um aumento bastante significativo, diria mais, um aumento abrupto do volume de treinamento, de 5 para 10, saindo de um exercício para 2 exercícios com grupo muscular. Então, toma muito cuidado quando vocês acrescentarem mais um exercício para o grupo muscular, principalmente quando está fazendo um número de séries bem alavancado por exercício, tipo 4 séries para cima, 4, 5, 6 séries. Colocar um exercício a mais por grupo muscular, seguindo a mesma rotina do número de séries, é um aumento de volume de trabalho, um volume load bastante expressivo. Talvez, a introdução desse novo exercício não possa ser com o mesmo volume de séries que os outros já prescritos, porque vai alavancar demais. Imagina o seguinte, vou colocar um exemplo. Vocês estão trabalhando com 7 séries por grupo muscular. Estão fazendo 2 exercícios, são 14 séries para aquele grupo muscular. Colocar mais um exercício, vocês vão passar de 14 para 21 séries por grupo muscular. É um aumento bastante abrupto, talvez, então, a introdução de um terceiro exercício, que pode ser um exercício multiarticular ou monoarticular, e que possa ter um nível de coordenação mais aprimorado, e vocês queiram aplicar isso, por exemplo. Eu estou trabalhando quadríceps, pensando no quadríceps, eu tenho uma cadeira extensora e tenho uma flexão nórdica reversa, 2 exercícios monoarticulares para quadríceps. E aí, para quadríceps, eu introduzo uma passada, que além, obviamente, do quadríceps, vai ter um trabalho de glúteo, por exemplo, para estender o quadril. Forte de glúteo, alguma coisa dos isquiotibiais, mas forte de glúteo. E o meu interesse é, além de aumentar o volume no quadríceps, com a introdução desse terceiro exercício para quadríceps, mas por ser multiarticular envolve outros grupos musculares, o meu interesse é sair de exercícios monoarticulares do nível coordenativo simplório, simples, fácil, e ir para um nível bem mais alavancado, que a passada tem que ter domínio do centro de gravidade, controle coordenativo, amplitude de movimento, mudanças de oscilação do centro de gravidade durante o movimento de passada. Então, coordenativamente, além de outros aspectos, o exercício de passada ele é muito mais complexo do que uma extensão de joelho na cadeira extensora, ou uma extensão de joelho numa flexão nórdica reversa. Então, percebam que eu posso, sim, introduzir de 2 exercícios com 7 séries, introduzir um terceiro exercício, sem problema nenhum. Porém, todavia, entretanto, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu vou alavancar de 14 séries para 21 séries. 21 séries ao introduzir um único exercício a mais. E que eu tenho interesse em introduzir porque ele gera outros componentes além do trabalho muscular específico de quadríceps, envolvendo outros grupos musculares também, um nível de complexidade motora que eu quero introduzir no treinamento. Tá tudo certo. Porém, cuida, porque colocar esse terceiro exercício, fazendo um número de séries bastante grande, eu estou mudando de 14 para 21 séries. Olha o volume load aí. Olha o volume load saltando de 14 para 21, um aumento muito abrupto. Pode ser uma mudança de carga muito exagerada para de uma sessão de treino para outra. Então, toma cuidado. O que eu posso fazer nessa situação? Estou trabalhando 7 séries com os 2 exercícios monoarticulares, eu passo para 4 séries ou 5 séries. Se eu passar para 5 séries, eu tenho 10. Eu vinha fazendo 14, eu tenho 10. Eu introduzo um novo exercício, também com 5 séries, a passada. Então, eu estava com 14 séries
com 2 exercícios fazendo 7 séries, né? A extensão de joelho e a flexão nórdica reversa. 7 séries de cada um, eu tinha 14 para quadríceps. Eu reduzo para 5 séries, agora eu tenho 10, somando os 2 exercícios. Introduzo um terceiro exercício, a passada, que envolve outros grupos musculares, mas também envolve quadríceps. Então, para quadríceps, agora eu passei a fazer de 14 para 15 séries. Aumentei um pouquinho só o volume load, ao diminuir o número de séries dos demais. Então, vejam bem, olha bem o que eu coloquei agora. Olha o raciocínio. Raciocínio que aprende. Raciocínio que aprende. Para eu introduzir, às vezes, um novo exercício para o grupo muscular, se eu estou alavancado no número de séries, é interessante que talvez eu reduza o número de séries, talvez não precise reduzir de 7 para 5, pode reduzir talvez de 7 para 6, vai ter 12 com 2 exercícios, vai colocar mais um exercício de 12, tu vai alavancar mais 6, vai para 18. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Tu vinhas fazendo um valor de 14 e de 14 séries, considerando que tu vinha fazendo 7 para 2 exercícios, tu vai agora para 18 séries, um aumento tranquilo, saindo de 2 exercícios para 13 e introduzindo um exercício bem mais complexo do ponto de vista coordenativo motor. Pode ser feito? Pode. Se o teu interesse é alavancar o volume load de quadríceps, jogar outros grupos musculares como glúteo, e obviamente se a pessoa está treinando outros exercícios de glúteo, e colocar um exercício multiarticular que vai trabalhar também o quadríceps, também o glúteo, e vai ter uma complexibilidade motora. Por isso que eu usei a passada como exemplo. Poderíamos colocar outros exercícios. Usei a passada como um exemplo, para tentar exemplificar linhas de raciocínio para nós seguirmos. Pegou a ideia? Então, o primeiro aspecto para determinar as alterações ou a lógica do número de exercícios para o grupo muscular é verificar o número de séries. Quanto maior o número de séries, menor o número de exercícios por grupos musculares. Quanto menor o número de séries, mais eu posso alavancar o número de exercícios por grupos musculares. E aí eu posso colocar, por exemplo, 2 séries. Olha lá, ó, olha só uma visão bem complexa, bem diferente agora. Eu coloco 2 séries somente, só 2, mas eu coloco 5 exercícios. 2, 2, 2, 2, eu tenho 10 séries no final. Só que o interesse em colocar 5 exercícios e um volume curto de 2 séries é colocar 5 exercícios que envolvam quadríceps, por exemplo, mas que envolvam quadríceps de forma bem diferente. Cadeira extensora monoarticular, flexão nórdica reversa monoarticular, passada multiarticular, um agachamento a fundo, já provado também, que trabalha bem quadríceps, multiarticular. E aí posso pensar num outro exercício que envolva direto ou indiretamente o quadríceps nesse trabalho. Tá tudo certo? Tá tudo tranquilo. Eu estou colocando exercícios que têm uma variação de ativação sobre o quadríceps, uma variação envolvendo outros grupos musculares ou não, uma variação da ativação muscular já comprovada pela etnomiografia. O que, que eu busco aqui? Ao prescrever 5 exercícios com somente 2 séries. Ter um volume load não muito alavancado, 10 séries, mas ter uma variabilidade do estímulo. Eu consigo isso como? Com o número de exercícios maior por grupo muscular. 5 exercícios, considerando aí o quadríceps. Obviamente, não só o quadríceps, alguns exercícios trabalharão, os multiarticulares principalmente, outros grupos musculares. Pegou a ideia? É um outro raciocínio. Para quem seria mais interessante esse tipo de treinamento? Talvez para alguém que estagnou, platô de evolução hipertrófica, eu quero dar um impacto de variabilidade de treino na mesma sessão, fazer um mix de variabilidade de treino para tentar romper aquele platô de rendimento de força ou de hipertrofia, é uma opção? É uma opção. É a melhor opção? Não sei, gurizada, depende muito, tem que avaliar muito o cliente, o praticante, quem é o cliente, o praticante de vocês. Tem que ter a visão. Eu estou aqui colocando situações genéricas, mas é uma opção. É uma opção. Não sabemos se é a melhor. Pode ser testada? Pode. Tendo efeito, mantenho por um tempo. Não tendo efeito, eu saio com essa estratégia de treinamento e entro com outra estratégia de treinamento. Mas vejam bem, nessa estratégia eu estou trabalhando basicamente manipulando o quê? O volume de exercícios por grupo muscular ou o número de exercícios por grupo muscular, explorando essa variável na minha prescrição de treinamento. Vou repetir, explorando essa variável na minha prescrição de treinamento, o que é benéfico para o meu treino. Vejam que eu tenho condições, então, de ficar variando com isso, ativando isso de forma diferente, manipulando isso de forma diferente. Uma outra coisa que eu tenho que pensar quando nós raciocinamos o número de exercícios por grupo muscular é o volume load total. De certa forma, eu já estou falando do volume load. Já linkei ele numa dessas videoaulas que eu botei o link aqui no começo, no card, tá? Vale a pena olhar essa videoaula que eu comento sobre o volume load. E vale a pena também olhar toda a playlist dessa série,
porque nós vamos ter uma visão bem global e bem aprofundada. Porque cada videoaula eu abordo uma variável de carga, uma variável aguda de carga em profundidade. Então é interessante tolar essa playlist. E se essas videoaulas, se essa playlist, se essa videoaula de hoje está te ajudando a começar a pensar um pouco diferente, alavancando na tua cabeça formas de raciocínio que talvez tu não tinha tido até então, possibilidades, estratégias de treino diferente, está te ajudando a raciocinar melhor, dá uma contribuição para mim, lascando aqui, metralhando um like para nós nessa videoaula, te inscrevendo no canal, acionando o sininho e divulgando esse canal, o meu canal, para mais pessoas, que mais colegas profissionais de educação física tenham acesso a essa informação, possam pensar de uma forma diferenciada a prescrição do treinamento ou com ideias, possibilidades, estratégias diferentes e possam fazer um serviço com mais qualidade. Tudo isso, todo mundo alavancando o seu trabalho, melhorando o seu trabalho, nós teremos uma qualidade maior do serviço prestado e certamente teremos uma visão da sociedade para com a educação física, do modo geral, muito mais positiva. Isso vai respingar positivamente no meu trabalho, no teu trabalho, no trabalho de todo mundo. Então, a proposta é todo mundo trabalhar bem. Então, se está gostando, está agregando, metralha um like, se inscreve no canal, divulga ele. Vai ajudar bastante. Mas voltando ao nosso tema, vocês pegaram a ideia do raciocínio? E quanto maior for o número de exercícios para o grupo muscular, mantendo fixo o número de séries, 2, 3, 4 ou 5 séries por exercício, não importa. Mas mantendo fixo esse número de séries e aumentando o número de exercícios para o grupo muscular, obviamente, nós estaremos aumentando o volume load da sessão de treinamento. E lembrando que volume load é uma variável já comprovada por diversos estudos, demonstrando que é uma variável importante ser progressivamente elevada na linha do tempo, ou seja, progressivamente elevada numa periodização de microciclos, de mesociclos e um macrociclo, aonde eu vou gradativamente, com doses diferenciadas, elevando esse volume load nessa periodização e isso vai gerando maior ganho hipertrófico. Isso já está bem demonstrado que o volume load é uma variável importante para isso. Já gravei vídeo sobre isso, inclusive aqui nessa playlist. Vale a pena tu dar uma olhadinha. Então vejam bem, galera, é importante que eu aumente o número de exercícios para o grupo muscular ao longo das sessões de treinamento, ao longo dos microciclos de treinamento, ao longo dos meus mesociclos de treinamento? Claro que sim. Fundamental que eu faça isso, numa maneira coerente, que siga uma lógica de treinamento e uma progressividade sem mudanças muito abruptas do volume load, como eu expliquei no começo da videoaula de hoje. Então, quando eu estou muito alavancado no número de séries e quero introduzir um exercício novo, lembre sempre disso. Tu podes usar como estratégia diminuir um pouquinho o número de séries dos outros exercícios que tu já prescrevias para introduzir um exercício novo, para não ter uma mudança de volume load muito alto, é uma progressividade tranquila, e aí tu vais retomando o número de séries que tu já fazias antes com os exercícios com o teu cliente. Por exemplo, treinava 6 séries por exercício, 3 exercícios. Vou introduzir um quarto exercício. Ao invés de trabalhar 6 séries, eu reduzo para 5 ou para 4 e introduzo esse novo exercício com 5 ou 4 séries e com o tempo, se eu passei para 4 séries, eu evoluo com esse novo exercício, no mesmo grupo muscular, eu evoluo para 5 séries e depois eu volto a evoluir para 6 séries que eu já fazia. Só que agora, ao invés de 3 exercícios, eu tenho 4 exercícios e o volume load total para aquele grupo muscular é maior. Lembrando, gurizada, lembrando que o volume load é o número de pode ser lido da seguinte forma, ou interpretado e quantificado da seguinte forma: o número de séries por grupo muscular por semana de treinamento daquele indivíduo. Então, vejo que o impacto do número de exercícios por grupo muscular é diretamente relacionado com o volume load. É uma variável diretamente relacionada com o volume load, assim como é o número de séries. Assim como também a quilagem, quando eu faço a leitura da quilagem vezes as repetições da série, e multiplico também pelo número de exercícios que eu executei para ter o volume load em toneladas levantadas por sessão de treinamento, e não por séries. Eu tenho duas formas de ler o volume load. Ou por séries, como eu estou trabalhando nessa videoaula, estou explorando essa forma, ou posso trabalhar por toneladas, ou quilagem, né? Toneladas levantadas por treinamento, por sessão de treinamento na semana também. Então, se eu tiver uma frequência de 2 vezes na semana aquele grupo muscular, eu tenho uma tonelagem final da semana maior.
porque volume load, repito, ou é o número de séries por grupo muscular na semana, ou é a quilagem levantada total para aquele grupo de séries na semana também. Então, tem que observar, tem que analisar essa questão. Tá ok? Cruzada, perceberam as nuances para se trabalhar, para se raciocinar? Coloquei algumas aqui para se pensar o número de exercícios para o grupo muscular. Como é que tu utilizas? Como é que tu faz isso na tua prescrição? Similar ao que eu coloquei aqui, muito distoante da forma que eu estou fazendo? Como é que tu aplicas isso na tua prescrição? Vamos trocar uma ideia. Coloca aqui embaixo, descreve aqui embaixo nos comentários como é que tu faz. Muito diferente do que eu coloquei aqui, faz um raciocínio totalmente diferente, próximo ao meu, exatamente igual, vai nessa toada, depende do cliente, faz outra estratégia que eu não descrevi aqui. É legal a gente trocar uma ideia, trocarmos uma ideia aqui nos comentários, talvez tu alavanque uma nova videoaula, talvez tu venha dar uma sugestão aqui, ou descrever, comentar algum aspecto que eu não comentei aqui, isso deu uma ideia de eu fazer uma nova videoaula, citando inclusive o teu nome nessa nova videoaula e descrevendo que essa nova videoaula só foi possível porque tu colocou uma proposta que eu não havia comentado aqui, achei interessante, eu vou explorar numa próxima videoaula para mais colegas que estão assistindo essa videoaula possam agregar, possam crescer. E como eu falo muito aqui nas redes sociais, possam evoluir. Hashtag sempre em frente evoluindo. Essa é a ideia principal. Sempre em frente evoluindo. É uma lógica que eu trago para mim na minha profissão e no meu dia a dia, como pessoa, inclusive. Né? Então, escreve aqui embaixo, dá um toque, se inscreve no canal, metralha um link aqui, divulga o canal, vai me ajudar bastante. Por hoje era isso, gurizada. Muito obrigado. Realmente espero ter agregado. Até uma próxima. Tamo junto.